Bom dia a todos, já estamos no ar. Iniciamos então a nossa sessão. Primeiramente cumprimentando aos eminentes colegas, ao Dr. Pedro, procurador regional eleitoral, as partes eventualmente que estejam assistindo, aos nossos procuradores, aos nossos servidores, melhor dizendo, aos procuradores que estejam eventualmente assistindo e à população em geral que nos honra com a audiência. Antes de iniciar propriamente a sessão, não quero fazer aqui um registro, que é de todos conhecido, que ontem nós tivemos a posse do ministro Barroso à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Tive a oportunidade de acompanhar à distância, pela via da informática, a posse, que contou com o brilhantismo sempre comum do ministro Barroso, que se mostrou mais uma vez uma pessoa extremamente preparada, de forma que nós ficamos com muita confiança no trabalho que o senhor ministro vai realizar à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa confiança é pautada na sua capacidade, no seu conhecimento, de forma que para enfrentar esses desafios que certamente teremos pela frente, a figura do eminente ministro Barroso nos dá a confiança necessária para podermos trabalhar em conjunto, em prol da realização de uma eleição com a maior perfeição possível dentro desse ambiente de incerteza que vivemos. Quero também fazer um registro a ministra Rosa Weber, que ontem teve seu último dia de mandato à frente do Tribunal Superior Eleitoral, cumprimentando a senhora ministra pelo brilhantismo com que houve durante todo o seu mandato. Conduziu eleições em que a Justiça Eleitoral foi severamente atacada por todos os flancos, mas soube, com galhardia, com capacidade, juntamente com os seus demais membros do Tribunal Superior Eleitoral, conduzir a contento a realização da sua tarefa maior, que é as eleições com o brilhantismo ímpar, de forma que fica aqui registrado os nossos elogios à senhora ministra Rosa Weber. Com relação à sessão que se inicia, faço referência que a pauta, a ata fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Há um adiamento que continua adiado, que é o 18.440, que é o item 2.1 da pauta física. Esse 18.440 é um embargo de declaração promovido pelo Ministério Público Eleitoral, tendo como embargado Edson Jesus das Neves. Há também um processo da minha relatoria que, ao fazer a revisão da decisão, já que tenho praticamente pronta, me surgiu alguns aspectos que demandam a necessidade de maior reflexão, de forma que eu vou retirar de pauta, para melhor amadurecimento da questão, tratando-se do processo 1.3, o PJE 0600377. É uma matéria administrativa referente à criação de município. Interessado aqui é Dilmar Dal Bosco, tendo também interessado o município de Nova Buiratã e município de Sorriso. Então, eu vou retirar de pauta para, assim que concluir meu posicionamento, trazer esse voto para a apreciação dos demais pares. Em mesa para julgamento, o processo 1.1 PJE 0601.448. Este aqui se trata de um pedido de vista do eminente Dr. Jackson Coutinho. É um embargo de declaração e não a prestação de contas do candidato ao cargo de senador eleição 2018. O embargante é Gilberto Lopes Filho. Este processo é da relatoria do Dr. Iali Mendes, que rejeitou os embargos. Houve, então, o pedido de vista do Dr. Jackson Coutinho, enquanto os demais pares permaneceram no aguardo. De forma que eu, então, passo a palavra ao Dr. Jackson para a sua manifestação.
Conforme extrato da prestação de contas final, o candidato atingiu um montante de receitas na ordem de R$ 7.618,12 e despesas em idêntico valor. No relatório preliminar, foram detectadas diversas inconsistências nas contas apresentadas, sobre as quais o candidato se manifestou. Sobreveio, então, o parecer técnico conclusivo, considerando sanadas e justificadas as irregularidades apontadas, concluindo pela aprovação das contas com ressalvas. Dentre as irregularidades inicialmente apontadas no parecer técnico preliminar, destaca-se o fato do candidato haver declarado em sua prestação de contas que recebeu 2 doações estimadas em dinheiro do Diretório Estadual do PSOL. A primeira delas corresponde ao valor de R$ 4.442,57, advinda de recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, e a segunda, no importe de R$ 175,65, originário de recursos do Fundo Partidário. O candidato, em sua manifestação de ID 702.872, informa que, em contato com o presidente do Diretório Estadual do PSOL, o prestador de contas obteve a informação de que o mesmo efetuará o registro no SPCE do cadastro com a apresentação e envio de prestação de contas retificadora e entrega ao TRE-MT de nova mídia eletrônica, gerada através do SPCE, onde serão declaradas doações recebidas pelo prestador. Conforme a análise técnica da CCIA, apesar da direção partidária não ter apresentado a prestação de contas retificadora, a irregularidade é passível de ressalva, por ter sido justificada pelo candidato. Ocorre que o Dr. Bortolucci, juiz eleitoral à época, ressaltou que, abre aspas, como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, as receitas declaradas pelo candidato, no importe de R$ 4.442,47 e R$ 175,65, corresponde a 60,62% do volume total de recursos arrecadados, sobre os quais não houve apresentação de nenhuma prova de que tenha sido efetivamente doados pelo partido. E aqui eu junto uma tabela da prestação de contas do PSOL. Eu tive a cuidado de entrar lá na prestação de contas dele e constatei que os valores mencionados estavam devidamente declarados naquela prestação de contas. Observando o quadro acima, constante da análise da prestação de contas do Diretório Estadual do PSOL, processo 0601-222, enfim, 12/2018, no ID 1374772, do parecer inicial da CCIA, pude constatar que foi devidamente declarada as doações ora questionadas, razão pela qual relativizo a aplicação da proporcionalidade entre a receita e a irregularidade para conhecer dos embargos, aplicando efeitos infringentes para aprovar com ressalvas a prestação de contas, levando em consideração o princípio da boa-fé, já retratado em outros casos nesse sodalício, principalmente no processo 0601-445, IFIM 62, de 2018, da relatoria da desembargadora Marília Andrade Adário. Com essas, na verdade, estou aprovando com ressalvas, estou aplicando efeitos infringentes para aprovar com ressalvas as contas do candidato. É como voto. Só para me situar bem aí, para evitar situações como já aconteceram, o doutor Iali, Vossa Excelência, rejeitou os embargos, é isso? O doutor Jacques, Vossa Excelência, então, está dando provimento ou rejeitando os embargos? Estou acolhendo os embargos para aplicar efeitos infringentes, somente para aprovar com ressalvas as contas. Porque no voto, no acordo, ele só não aprovou com ressalvas, porque a proporcionalidade entre a receita e o gasto e a irregularidade, a receita foi de 7.742 e o gasto que a gente que não foi, a doação que é tido como regular, era de 4.000, então deu 60%. Aí ele aplicou aquela regra da proporcionalidade, que eu estou relativizando para aprovar com ressalva devido ao valor ser de... Enfim. Tá certo.
Como vota doutor Sebastião Monteiro? Eu acompanho, desembargador, acompanho. Quem? Com os adendos aqui do doutor Jacques. Então, na verdade, o senhor está acompanhando a dissidência inaugurada pelo doutor Jacques. Exatamente. Doutor Fábio Henrique. Doutor Jacques, então, o senhor concorda de que houve essa omissão em relação à declaração dessas receitas, só não dá a ela o efeito de... Não, na verdade, ele declarou na prestação de contas, certo? Só que o partido não havia declarado. Ele informou que recebeu a doação estimada em dinheiro. E ele veio e disse na justificativa, dizendo o seguinte, olha, eu declarei. Quem tem que declarar também é o partido. E ele falou que o partido ia retificar para declarar esse valor, essa doação. E como fez? O partido retificou. Retificou. Tanto que eu juntei, ainda informei o número do processo e a página, o ID, no caso. Em relação à totalidade desses valores? Na totalidade dos valores. Por que a aprovação foi com ressalva, então, no seu voto? Porque eu, na verdade, estou colocando as ressalvas justamente porque, na época, ele não havia a prestação de contas do partido, entendeu? Aí eu estou aplicando com ressalvas conforme a CCIA ponderou. Poderia até aprovar, no caso, sem ressalvas. Entendi. Presidente, eu acompanho a divergência. Desembargador Sebastião Barbosa, desculpa, eu fiz uma confusãozinha aqui, porque era o Sebastião Barbosa, eu fui no Sebastião Monteiro, mas me perdoe pela homônimos, aí a gente acaba cometendo esses erros, mas como vota Vossa Excelência? Realmente. Eu acompanho a divergência. Doutor Fábio já voltou também acompanhando a divergência. Doutor Bruno. Presidente Mendes Pares, pelo que eu compreendi, me parece que no momento em que o doutor Bortolucci votou, havia uma divergência porque o partido não havia apresentado uma retificadora constando a doação ao candidato. O candidato fez a prestação de contas, assentou a doação e o partido se omitiu. Não havia impactos, portanto, relevantes na campanha, tanto que a CCIA e a doutora Procuradoria pediram a aprovação com ressalva, no entanto, o doutor relator entendeu esse tipo de contrato. De qualquer forma, sobrevindo os embargos de declaração, me parece que nesse ínterim, o partido apresentou a retificadora, indicando que efetivamente fez essa doação ao candidato, de modo que nós temos um fato superveniente que possibilita o conhecimento dos embargos de declaração, razão pela qual eu acompanho a divergência, atribuindo o efeito infringente para aprovar as contas com ressalva. Como voto? Então, o resultado, então, o tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para aprovar com ressalvas as contas do embargante nos termos do voto do douto quinto vogal. Esse é o resultado. Doutor Iali, o 2.2 é o processo 26.531, trata-se de um embargo de declaração, prestação de contas, partido político, Partido Socialista Brasileiro, PSB, eleições de 2016. É um embargante aqui, é o Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro, o PSB Mato Grosso. Vossa Excelência é relator e tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, a quem nos assiste, um bom dia. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro, PSB de Mato Grosso, em face ao acordo 27182, que julgou desaprovadas as contas de campanha do embargante referente às eleições de 2016. Destaca que as contas foram desaprovadas sob o argumento de que as irregularidades apontadas não foram sanadas e que não foram apresentados os documentos solicitados, mas que, em verdade, para o julgamento não foram considerados argumentos e documentos carreados aos autos pelo partido político.
requer o acolhimento e provimento dos embargos declaratórios para que, ao final, seja anulada a decisão embargada e determinado o encaminhamento dos autos novamente à unidade de controle para análise dos documentos, com posterior remessa ao Ministério Público Eleitoral e novo julgamento. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral aduz que atua no feito apenas como fiscal da lei e que eventual omissão, obscuridade e contradição refere-se à decisão judicial. Portanto, não se manifesta quanto ao mérito do desembargo. É o relatório, Excelência. Não há emissão de parecer, de forma que, então, retorna a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Os declaratórios são tempestivos, vez que opostos dentro do tríduo legal, nos termos do artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, conforme atesta a certidão de folhas 168. Portanto, conheço do recurso eis que tempestivo e dirigido a um pronunciamento judicial de conteúdo decisório. Os embargos de declaração são cabíveis no termo do artigo 275 do Código Eleitoral, acumulado com o artigo 1022 do Código de Processo Civil Brasileiro, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão existente na decisão ou corrigir erro material. Afirma o partido que os embargos têm por fim de obter a anulação da decisão preferida pelo Pleno do TRE-MT, vez que o acordo não considerou os argumentos e documentos trazidos aos autos e, em razão de tal omissão, determinou de forma equivocada a desaprovação das contas. Transcreve os apontamentos que realizou para cada item após o primeiro relatório preliminar em relação ao parecer técnico subsequente, destacando estes serem pontos não considerados. Compulsando os autos, verifico que razão não assiste ao embargante. Isso porque a unidade técnica ofertou 2 pareceres técnicos de diligência e, ao final, parecer técnico conclusivo, ocasião que enfrentou os pontos trazidos pelas manifestações do candidato. Nos termos da resolução TSE número 23463 de 2015, o partido foi intimado para se manifestar sobre o primeiro parecer técnico de diligência, oportunidade em que solicitou a concessão de mais 5 dias para fazê-lo, folhas 37 a 40. Houve a concessão de mais 72 horas ao partido para que se manifestasse. Em seguida, o prestador de contas apresentou a manifestação, folhas 47 a 51, e solicitou nova prorrogação de prazo para que o prestador realizasse as diligências. O pedido fora novamente deferido com a concessão de mais 72 horas. As folhas 87 a 100, o partido apresenta a manifestação e documentos complementares à sua manifestação inicial. Ato contínuo, houve a expedição do segundo relatório preliminar de diligência, ocasião que foi determinada a conversão do julgamento em diligência para determinar a intimação do partido para que se manifestasse. Por meio de petição de folhas 118 a 122, o partido se manifestou e novamente solicitou a concessão de prazo para a apresentação de prestação de contas retificadora, assinada e para diligenciar esclarecimentos necessários ainda pendentes. Houve a emissão de parecer técnico conclusivo. Em seguida, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Regional Eleitoral e submetidos a julgamento no plenário. Por ocasião do julgamento, o relator indeferiu o pedido de nova concessão de prazo para apresentação de informações complementares e enfrentou os pontos trazidos pelo parecer conclusivo de forma pontual e individualizada. Analisando os embargos ao oposto, verifico que o embargante, em síntese, transcreve trechos extraídos das suas manifestações anteriores, realizadas em razão de pareceres técnicos de diligência, asseverando que tais pontos não foram considerados pelo julgador. No entanto, não aponta de forma precisa sobre qual ponto reside a omissão. Verifica-se que, em verdade, suas manifestações foram consideradas e avaliadas pela unidade técnica na confecção de relatórios preliminares e relatório técnico conclusivo, que, ao final, apontou as irregularidades não sanadas pelo partido. O acordo encontra-se pautado em 4 irregularidades não sanadas pelo partido, conforme parecer técnico conclusivo que foram listados. 1. Repasse de fundo partidário sem o devido registro. 2. Transferências diretas não registradas.
3, omissão de destinação de despesa. 4, omissão de gastos eleitorais. Assim, a mera transcrição de suas manifestações já feitas por ocasião dos pareceres técnicos de diligência, nos termos do que fora feito pelo embargante, não permite identificar omissão no julgamento, uma vez que os apontamentos foram considerados pela unidade técnica e naquilo que se referia às irregularidades que remanesceram do parecer técnico conclusivo pelo julgador. Não há como vislumbrar a omissão no julgamento que enfrentou os pontos trazidos pela unidade técnica e os correspondentes esclarecimentos prestados pelo partido. Do exposto, o que se verifica é a intenção de rediscussão da matéria no âmbito de embargos, ou que não se admite, conforme reiterado julgado da Corte. Cito uma jurisprudência dessa Corte. Desse modo, não tendo o embargante demonstrado omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo certo que qualquer inconformismo deve ser vinculado mediante recurso próprio, não sendo aclaratórios a via adequada para a rediscussão ou modificação da decisão prolatada por esse coleno tribunal. Conheço dos embargos e, no mérito, nego o provimento. É como voto, Excelência. Como vota desembargador Sebastião Barbosa? Também os rejeito. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Um relator, presidente. Doutor Bruno. Acompanho, senhor presidente. Doutor Jackson. Um relator. O resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos. Declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Jackson, Vossa Excelência relator do 2.3 é um recurso criminal, crimes eleitorais, crimes contra a fé pública eleitoral. Uso de documento falso para fins eleitorais, artigo 353 do Código Eleitoral, referente à ação penal no local de Araputanga, na 41ª Zona Eleitoral. O recorrente é Adilson Barreto. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Cuida-se de recurso criminal eleitoral interposto por Adilson Barreto, qualificado nos presentes autos, denunciado como incurso as sanções do artigo 353, caput do Código Eleitoral, restando ao final condenado a 1 ano de reclusão em regime aberto e mais 5 dias multa, fixada à base de 1,30 avos, 1/30 no salário mínimo, vigência época dos fatos, e ainda nos termos do artigo 44 do Código Penal. Teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos destinados ao Conselho da Comunidade do município de Araputanga, folhas 213. Segundo a vestibular acusatória, o órgão recorrente, ao requerer o registro de sua candidatura a vereador da cidade de reserva do Cabaçal de Mato Grosso, apresentou documento comprobatório da sua escolaridade, histórico escolar falso à Justiça Eleitoral. Apurou-se que no ano de 2012, o denunciado teve seu registro indeferido pela não comprovação de sua alfabetização, sendo que na audiência destinada a aferir tal condição, teve o candidato dificuldade na leitura, bem como não foi possível decifrar o que por ele foi escrito. Logo, evidente que, receoso por novamente não passar de eventual teste para aferir a sua alfabetização, buscou o denunciado apresentar, desde logo, histórico escolar falso, a fim de garantir o preenchimento de condição de elegibilidade prevista condicionalmente, visando com isso ludibriar e fraudar o processo eleitoral, folha 2 verso. Recebida a denúncia, foi apresentado pela recorrente resposta escrita à acusação. Na sequência, foi designada audiência de instrução coletiva de testemunhas e interrogatório do réu, estando ao final condenado pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral em sentença fundamentadas de folhas 199 204. Eu vou pedir vênia para não ler. Inconformado com o decision condenatório, adveio o presente apelo, pugnando por sua reforma por entender que inexiste nos autos provas suficientes da autoria delitiva. Isso porque, segundo afirma, que desde o início que nunca estudou em Cuiabá
que não conhecia a escola a qual essas testemunhas pertencem e que não tinha conhecimento desse documento falso, provando e comprovando que não tem ligação nenhuma com a autoria deste delito. O órgão do Ministério Público, contrariando o recurso, pugnou pelo desprovimento da pretensão recorrida, com manutenção da sentença condenatória. Nesta instância, a Volta à Procuradoria Regional Eleitoral opinou também pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Senhor procurador, como manifesta? Presidente, eu ratifico o parecer pelo desprovimento. Tá ratificando, então retorna a palavra ao doutor Jackson. A priori, verifico a tempestividade da interposição do recurso criminal eleitoral, a subscrição por advogados habilitados dos autos, o cabimento do recurso, a legitimidade e o interesse de recorrer. Conforme relatado, o recorrente Adilson Barreto foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 353 do Código Eleitoral, pelo uso de documento falso com finalidade eleitoral. Segundo a doutrina José Jairo Gomes, o crime em questão é formal e para sua configuração não é exigida a ocorrência de dano real, efetivo, à fé pública, mas apenas potencial. É necessário que pelo menos se apresente a possibilidade de dano ou prejuízo ao bem juridicamente tutelado, isto é, a fé pública eleitoral. Crimes e processos penal eleitorais, página 207. Nesse mesmo alinhavar, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ESP 368-37. Para a configuração do delito previsto nesse dispositivo, não se exige a ocorrência de dano efetivo à fé pública, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Feitas essas considerações, resta de fácil visualização que a materialidade está provada nos autos pelo histórico escolar falso apresentado à Justiça Eleitoral, a fim de garantir o preenchimento de condição de elegibilidade, atestado pelos ofícios de folha 26 e 27, enviados pela SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, confirmando que o documento apresentado não corresponde a um documento verdadeiro. O próprio recorrente admite a falsidade do documento quando afirmou, tanto em sua defesa preliminar quanto nessa recursal, que, abre aspas, admite que o histórico escolar seja realmente falso, porque ele nunca estudou em Cuiabá, não conhece e nunca tinha ouvido falar dessa escola de onde surgiu tal histórico. Folha 209. Quanto à autoria, sustenta o recorrente que não tinha conhecimento do documento apresentado, tendo em vista que toda a documentação oriunda do seu registro foi apresentada pelo partido. Todavia, as provas testemunhais colhidas durante a instrução processual afastam cabalmente suas alegações, tendo o douto magistrado concluído que, abre aspas, a testemunha Caroline Ventura da Silva, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o réu chegou e entregou o envelope, inclusive brincou dizendo que ele estava chique, porque tinha estudado em Cuiabá, sendo ele o principal beneficiado com isso. Restou suficientemente demonstrada a prática por ele do crime descrito e tipificado no artigo 353 do Código Eleitoral. Junte-se a isso o fato do recorrente ter seu registro de candidatura indeferido nas eleições de 2012, justamente pela ausência de comprovação de alfabetização, o que de fato reforça a argumentação sustentada pela acusação do seu interesse na utilização desse documento falso para fins eleitorais. E sendo um crime de natureza formal e restando a finalidade eleitoral do uso de documento falso comprovado, outra alternativa não nos resta senão confirmar a sentença condenatória em todos os seus termos. Nesse sentido, segue a jurisprudência. E aqui eu junto várias jurisprudências. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 353 do Código Eleitoral. É como voto. Como vota, doutor Iali?
Excelência, só queria um esclarecimento. O rapaz saiu do momento lá, na hora que entregou os documentos. Na verdade, ele entregou os documentos para fazer o registro de candidatura. E não foi para alistamento, foi para registro de candidatura. Ele apresentou os documentos. Isso que eu estou falando. Ele registrou... Não, chegou a registrar não, né? Não chegou porque foi aferida a falsidade do histórico solar. Então tá. Acompanhe, sem dúvida. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Doutor Bruno. Na verdade, ele registrou, né, Excelência, e o registro foi indeferido, pelo que eu... E por ausência desta condição de elegibilidade. Não, o registro foi indeferido, correto. Indeferido, que é condição de alistabilidade, né, que ser alfabetizado, né. Sem dúvida, acompanho Vossa Excelência. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Nós temos uma prestação de contas, a aliança pode inserir o advogado, tem uma sustentação oral, vamos só um minutinho para poder fazer a inserção do advogado doutor Estácio Chaves de Souza, que vai falar em nome do requerente. Doutor Estácio, Vossa Excelência está ouvindo? Está conectando o áudio. Ele está conectando o áudio. Tá. Doutor Estácio, Vossa Excelência agora está ouvindo? Você não pode abrir por ele, Daniel? Acabei de abrir. Estou ouvindo. Tá. Então, está ouvindo, então nós vamos anunciar o julgamento do 1.2 do PJE 0601-357. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição 2018. Requerente, Eliete Domingos da Costa. A relatoria é do Dr. Jacques do Coutinho, a quem tenho a honra de passar a palavra. Seja bem-vindo, doutor Estácio. Bom dia. Trata-se de prestação de contas de Eliete Domingos da Costa, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Nos termos do artigo 52, parágrafo 6 da resolução 3553, a unidade técnica solicitou a intimação da candidata para a apresentação das contas finais. A candidata foi pessoalmente citada para manifestar-se no prazo de 3 dias sobre a omissão do dever legal de prestar contas. Tempestivamente juntou documentos conforme certidão DD 553172, bem como a procuração. O órgão técnico deste tribunal, no relatório preliminar, detectou algumas irregularidades na presente prestação de contas, que ensejou sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, a candidata apresentou documentos e justificativas. Realizados os procedimentos de análise, o órgão técnico, de parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas, em razão das seguintes impropriedades. Impropriedades, item 1.1, houve um descumprimento contra a entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido. Item 1.2, prestação de contas entregue em 14/11/2018, ou seja, fora do prazo fixado. Item 1.3, não apresentação de comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha no valor de R$ 23,60. E as irregularidades são: item 2.1, a receita do valor de R$ 3.334, recebida via transferência bancária em 20/9/2018 do Partido Republicano Brasileiro, na conta corrente 56062-6, destinada à movimentação de recursos de fonte outros recursos. Está classificada na prestação de contas como recurso de origem não identificada. Portanto, o prestador deveria retificar a classificação. E o item 3.1, a divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas.
Ao final, ponderou pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.334, referentes ao recurso de origem não identificada, RONE, ausência de identificação do doador originário, e de sua utilização em campanha, de acordo com o artigo 34 da resolução citada. De forma espontânea e intempestiva, a candidata apresentou documentos por meio do ID 33872, após a emissão do parecer conclusivo. Com vista dos autos, a doutora Procuradoria Regional opinou pela aprovação das contas, uma vez que essas impropriedades apuradas não comprometeram a confiabilidade das contas. É o relatório. Cumprimento, então, o doutor Estácio Chaves, seja bem-vindo à nossa sala virtual, e passo, então, a palavra a Vossa Excelência pelo prazo regimental. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, meus cumprimentos aos magistrados e aos servidores. Esta prestação de contas é uma prestação de contas bem simples e bem pequena. Tanto é que, como o doutor relator mencionou, ela tem apenas 3 impropriedades que dizem respeito a cumprimento de prazos, na sua maioria, e 2 irregularidades que até poderiam ser graves, mas não são. Eu explico. A primeira diz respeito a um suposto recurso de origem não identificada, o que de forma alguma procede. Veja que trata-se de uma doação feita pelo Diretório Estadual do PRB, a campanha da requerente no valor de R$ 3.334, por meio de transferência bancária, da qual se levanta a possibilidade de RONE, porque não há a indicação do doador originário, ou seja, não há a indicação da fonte do recurso. No entanto, acontece que esse recibo eleitoral, indicando o doador originário, ele foi juntado ao processo, como bem relatou o Dr. Jackson, mas após o parecer técnico conclusivo, porém antes do parecer técnico ministerial, né, permitindo que fosse apreciado tanto pelo Ministério Público quanto pelo relator. E aí eu ressalto aqui que o recibo eleitoral em si, ele é um documento simples, que não demanda uma grande análise técnica, né? Ou seja, não é preciso que retorne o processo à CCIA, né? Pois o doutor procurador eleitoral, o doutor Pedro, é capaz de observar o recibo e notar quem foi o doador originário, assim como também o relator pode fazê-lo, sem que haja um retardamento da marcha processual. Então, e também, assim, apenas para afirmar essa questão, né, ao compulsar os autos da prestação de contas do PRB, né, é possível verificar que lá consta a doação para requerente, com o nome do doador originário, inclusive, né, em ID e link que eu declinei na petição que juntei o recibo. Então, com essa informação, ela está lá na prestação de contas do Diretório Estadual do PRB, né? Ou seja, essa informação ela está em posse da Justiça Eleitoral, de modo que o mero cruzamento dos dados é possível ali, com o mero cruzamento dos dados é possível indicar quem é a origem desse recurso, sendo que esse cruzamento, inclusive, é um procedimento corriqueiro pela área técnica, né? É comum que se faça esse cruzamento entre quem fez a doação, né, já que foi um partido político, e quem recebeu, no caso, a candidata, né, aqui requerente. Assim, está comprovada a origem do recurso, ele é um recurso que veio de um eleitor para o PRB, e o PRB fez depois esse redirecionamento desse recurso para a campanha da requerente. Então, tendo em vista que foi esclarecido nos autos a origem desses recursos, não há que se falar em recurso de origem não identificada, não há que se falar em RONE, e, portanto, não há também a necessidade de fazer o recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional, já que houve o gasto deles e foi devidamente comprovado nos autos, né? E aí a segunda irregularidade diz respeito, na verdade, a um erro material do contador, porque a CCIA ela aponta que há uma divergência entre os lançamentos da prestação de contas e os extratos bancários. Acontece que o contador lançou que o senhor César Augusto ele teria sido pago por meio de transferência bancária. Mas, na verdade, ele foi pago por meio de cheque e não de transferência. Por isso que não consta no extrato bancário transferência para o senhor César Augusto, mas consta a compensação de um cheque no mesmo valor que foi pago para o senhor César Augusto. Como esta é a única irregularidade desta ordem nas contas da requerente, é fácil notar o equívoco do contador,
pois ao passo que nós temos lá no extrato, que nós não temos, aliás, no extrato, uma transferência no valor de R$3.000, há a compensação do cheque do referido valor. Então, foi aqui apenas um erro do contador que lançou transferência quando, na verdade, foi pago por meio de cheque. Como essa é a única irregularidade, é possível ali, observando que os dois valores, é possível notar que foi apenas um erro material no lançamento pelo contador. Assim, excelências, tendo em vista que são apenas essas, né, as irregularidades, não são irregularidades graves, e acredito que ficaram aqui bem explicitadas e bem esclarecidas, eu pugno pela aprovação das contas da requerente, por ter havido o efetivo controle e a fiscalização das mesmas perante esta justiça especializada. Muito obrigado. Ouço o senhor procurador eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, a doutor Jackson Coutinho, relator desfeito, a quem estendo os cumprimentos aos demais membros, ao doutor Estácio, por sua sustentação, servidores e os demais que nos assistem. Em síntese, a Procuradoria Regional Eleitoral, ela está de acordo com o pedido da requerente, tendo em vista que se tratou de irregularidades facilmente constatáveis no sentido de sua regularidade. O fato de que essas informações não tenham sido apresentadas à CCIA no momento oportuno não prejudica a sua análise. E esse aqui é um ponto que eu acho que é interessante justificar, porque creio que ninguém mais do que a própria Procuradoria tenha, muitas vezes, defendido o rigor da aplicação do entendimento da preclusão quando esses documentos não são apresentados tempestivamente. De todo modo, a situação que se visa desestimular é justamente aquela em que, muitas vezes, a própria Procuradoria lançava seu parecer com os indicativos de reprovação de contas e, posteriormente, vinha o candidato com uma nova juntada de documentação extensa que fazia necessária reabrir a própria análise técnica, então a Procuradoria tinha que voltar, então haveria um grande comprometimento à marcha da prestação de contas que, por própria disposição legal, deve atingir como meta ter julgamento anterior à própria diplomação dos eleitos. Então, naturalmente, numa discussão em que envolve candidatos eleitos, a exigência de observância do regular procedimento do feito, ela é inerente à sua própria natureza. Pois bem, mas o caso dos autos, ele realmente ele não se enquadra nesse contexto em que se pretende desestimular, né, os comportamentos que se busca desestimular. Porque, primeiro ponto, o documento foi apresentado antes do próprio parecer da Procuradoria, algo que também, por própria coerência, quando ocorre e a Procuradoria analisa e verifica que, enfim, há alguma verossimilhança naquelas alegações, a própria Procuradoria tem pedido retorno à CCIA, lançar um parecer complementar para aí sim, ao final, a Procuradoria se manifestar, como, inclusive, prevê o próprio rito procedimental. Agora, neste caso em específico, sequer seria um procedimento útil, porque facilmente constatável. A requerente apresenta a documentação antes do parecer da Procuradoria, a Procuradoria verifica realmente a regularidade daquele ponto com aquela documentação, trata-se, portanto, de prova pré-constituída, a convicção já havia sido formada quanto à sua regularidade, de modo que seria desnecessário pedir realmente essa reabertura da análise técnica. Então, a partir daí, os documentos foram conhecidos, as irregularidades, então, por sua vez, consideradas sanadas, foi possível constatar, de fato, que o doador da quantia de R$ 3.334 foi o Partido Republicano Brasileiro, até pelo próprio contexto que o doutor Estácio já esclareceu.
Além disso, também, a outra irregularidade do lançamento dos R$3.000 se entendeu também devidamente comprovado. Tá? Inclusive, o próprio parecer indicou o link do recibo eleitoral assinado pelas partes. Então, senhor presidente, dado a regularização desses dois pontos, e tendo em vista que o único que subsistiria seria o simples atraso da entrega dos relatórios parciais, aquilo que é tido como uma irregularidade formal, a Procuradoria entende que apenas essa irregularidade, tendo em vista o bom contexto das contas, enfim, materiais da requerente, até mesmo no sentido de estimular a que julgamentos de aprovação de contas possam ser proferidos para aqueles casos que materialmente estão 100%, é que a conclusão foi no sentido da aprovação das contas. Então, nesta oportunidade, ratifico este parecer escrito, senhor presidente. Muito obrigado. Retorno, então, a palavra ao eminente relator. Estão me escutando bem? Tá. Conforme bem pontuado aí pelo doutor procurador e da parte prestadora, também como procurador regional eleitoral, eu vou tentar sintetizar ao máximo a questão. Com relação ao atraso financeiro do item ponto 1 e o item ponto 2, são falhas que não comprometem a análise da contabilidade, são passíveis de apenas ressalvas. Já com relação ao 1.3, que não houve o recolhimento ou apresentação de comprovante de recolhimento para a respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas ao recurso do fundo partidário, no valor de R$ 23,60, ele é um valor irrisório, que representa 0,09% do total de R$ 26.000, entendo que ela não teve o condão também de macular as presentes contas, merecendo apenas ressalvas. Com relação ao 2.1, que é justamente a questão do Rony, que é recurso de origem não identificada, eu entendo que a ocorrência está sanada, porque na prestação de contas do Partido Republicano, está comprovado na prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro a origem da doação. Tá? Então, também estou relativizando essa questão. E, por último, a última irregularidade apontada pela unidade técnica diz respeito à omissão de despesa detectada, realizada através do pagamento do cheque, número 850001, no valor de R$ 3.000, não registrado na prestação de contas do candidato, nem mesmo o registro de lançamento do pagamento por transferência no mesmo valor endereçado ao senhor Augusto. Não obstante a irregularidade, entendo os mesmos moldes da doutora Procuradoria e resta sanada, uma vez que o candidato apresentou documentos aptos e idôneos que comprovem as despesas, tais como recibo e contrato. E assim, aqui junto o link, por isso eu relativizo essa juntada de extemporâneas desses documentos, porque se tratar de uma única irregularidade e levando em consideração o princípio da boa-fé e da lealdade processual. Então, com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, eu estou aprovando em consonância parcial, porque no parecer do Ministério Público, ele está pedindo a aprovação das contas. E aqui eu estou aprovando com ressalva as contas da candidata Eliette Domingos da Costa. É como voto. Doutor Jacques, então, Vossa Excelência, em resumo, está? Está aprovando com ressalvas, é isso? Isso, aprovando com ressalvas. Tá, como vota, então, o doutor Iali? Acompanho o relator, Excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Vossa Excelência está sem som, desembargador Sebastião.
Como sempre. Eu peço vista, Excelência. Eu pede vista. Doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, em respeito ao pedido de vista do desembargador Sebastião Barbosa, eu vou aguardar voto do segundo vogal, né? Isso. Doutor Fábio Henrique. Também aguardo, senhor presidente. Doutor Bruno. Aguardo, senhor presidente. Então, o resultado fica adiado, né, em razão do pedido de vista do eminente segundo vogal, desembargador Sebastião Barbosa. Temos agora, doutor Estácio, cumprimento então Vossa Excelência, agradeço a participação e por uma questão até só menos de trânsito nosso, nós somos aqui obrigados a desconvidar, a palavra não seria bem essa, mas eu não encontro outra para falar no sentido, eu agradeço a participação de Vossa Excelência e até uma próxima, se Deus quiser, estaremos sempre aqui à disposição. Obrigado, bom dia. Bom dia. 1.4 PJE 06002113 é um processo administrativo de designação de juiz eleitoral em razão do término do biênio da 7ª Zona Eleitoral de Diamantino. É da minha relatoria. E no caso de Diamantino, o juiz indicado aqui pelos nossos setores responsáveis é o doutor Raul Lara Leite, que inclusive é o único juiz que fez a inscrição, certamente por preencher todos os requisitos legais, ele está, então, nós estamos, inclusive, fazendo a recondução do doutor Raul Lara Leite, por não haver outra manifestação em sentido contrário de outro pretendente. Então, eu estou votando nesse sentido. Eu indago aos eminentes pares se existe alguma objeção a algo, ou podemos dar por aprovada a indicação. Então, o tribunal, por unanimidade, reconduziu o excelentíssimo senhor Raul Lara Leite para jurisdicionar a 7ª Zona Eleitoral de Diamantino, cujo novo biênio se iniciará em 5 de junho de 2020, nos termos do voto deste relator. O 1.5 é o PJE 0600-211, processo também administrativo, designação de juiz eleitoral em razão do término do biênio da 60ª Zona Eleitoral, Campo Novo do Parecis. É da minha relatoria. Nesse caso, nós temos 2 juízes que fizeram a inscrição, a doutora Cláudia e o doutor Pedro, a doutora Cláudia Anfi e o doutor Pedro Davi Benetti. Aqui, no caso, está sendo indicada a doutora Cláudia, por ser a magistrada que se afastou há mais tempo da jurisdição eleitoral, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício nos termos do artigo 16 da nossa resolução aqui do TRE de Mato Grosso, número 1813/2016. Então, de forma que, nesse caso, eu estou votando pela designação da doutora Cláudia Anfi Nunes da Cunha para jurisdicionar a 60ª Zona Eleitoral de Diamantino. Alguma manifestação em sentido contrário? Podemos dar por aprovado? Então, o tribunal, por unanimidade, designou a excelentíssima senhora Cláudia Anfi Nunes da Cunha para jurisdicionar a 60ª Zona Eleitoral de Campo Novo dos Parecis, procedida da dispensa do, então, juiz Dr. Pedro Davi Benetti, com efeitos a partir de 5 de junho de 2020. E o último deles é o PJE 1.6, é o 06000212. Também se trata de designação de juiz eleitoral, desta feita da 26ª Zona Eleitoral de Nova Chavantina. No caso, nós temos aqui 2 juízes que fizeram a inscrição, o doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva e o doutor Ricardo Nicolino de Castro. Nós estamos seguindo a orientação, os critérios estabelecidos na resolução 1813/2016, estamos votando pela designação do doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, que é o juiz da 2ª Vara da Comarca de Chavantina, para jurisdicionar a 26ª Zona Eleitoral,
sediada no referido município. Na verdade, aqui o doutor Carlos Eduardo já é o juiz eleitoral, porém ele exerce esse cargo de forma precária. Agora, com a transferência, a designação também do doutor Ricardo Nicolino, nós abrimos o certame, uma vez que há 2 juízes, né, e pelo critério estabelecido na resolução 1803/2016, o doutor Carlos Eduardo, que é o juiz que estava mais tempo sem exercer a jurisdição, ele vai ser, então, reconduzido, agora não mais na condição precária, mas assim de titular dessa zona eleitoral, a 26ª de Chavantina. É como estou votando. Alguma manifestação em sentido contrário? Podemos dar por aprovada. O Tribunal, por unanimidade, designou o excelentíssimo senhor Carlos Eduardo de Moraes e Silva para a jurisdicionar a 26ª Zona Eleitoral de Nova Chavantina, nos termos do voto deste relator. Semana que vem, terça e quinta, normalmente, só para orientar. 26 e 28. É. Não, semana que vem já é junho. Nós temos que fazer. Semana que vem já é junho, então nós vamos ter que fazer uma nova portaria. Eu vou, de hoje para amanhã, cuidar dessa matéria aí. Mas, a critério, a rigor, nós vamos seguir os mesmos precedentes, né, de terça e quinta, apenas porque tem um feriado, né? Feriado dia 11. Dia 11 de junho, que certamente nós vamos ter que fazer uma alteraçãozinha. Mas nós vamos baixar de hoje para amanhã essa portaria, né? E aí depois eu passo a constatação e o referendo dos demais colegas de tribunal. Mas quinta-feira tem agora também, né, Excelência? Nessa primeira semana nós vamos seguir, viu, doutor Yali? É só aquele feriadinho que vai ter lá no dia 11. 2, 4, já tem pré-calendário. O pré-calendário, se nós pudermos... 2, 4, 9, 16, 4, 9... 16, 18, 23, 18, 23, 25 e 30. Nós teríamos aqui, eu já aproveitar aqui, eminentes, para consultá-los previamente, as 8 sessões, né, que são possíveis de se marcar mensalmente, a princípio ficaria 2 e 4 de junho, que é terça e quinta. Na segunda semana seria apenas dia 9 de junho, não dia 11, nós não teríamos, porque se trata de um feriado. Depois teríamos uma no dia 16 e uma no dia 18, também de terça e quinta, outra no dia 23, outra no dia 25, terça e quinta, e uma outra no dia 30, de forma que aí fecharíamos as 8 sessões. A única quinta-feira que ficaria de fora seria dia 11 de junho. Esse é o calendário que nós estamos aqui em vias de ser aprovado e submetido posteriormente à aprovação, aí sim, formal a todos os eminentes pares. Mas, a princípio, já podemos considerar essas datas. Desembargador Sebastião Barbosa, você falou alguma... Isso, pois não? Para essa semana, nós teremos amanhã... Não, amanhã não. Não é só? Não, essa semana é a última do mês, nós já fechamos, haveria só na semana que vem. Nós já fechamos... Na quinta agora tem, dia 28. Quinta-feira. Tá. Eu estou raciocinando. Desculpa, desembargador Sebastião, o senhor está correto. Eu estou raciocinando como já no mês subsequente, tá ok? Mas a quinta-feira é a última do mês, tá mantida. Tá ok? Obrigado. Exatamente. E aqui nós estamos com a informação, já fizemos aqui 15 sessões virtuais. Né? E eu fico feliz aqui, o resultado tem sido muito auspicioso. Todos aqui estão já familiarizados com o sistema, e ontem eu ouvi uma frase do eminente ministro Barroso, ao tomar posse, não se fala mais no novo, né, como seria o novo normal, né? Ele fala na mudança, né, no diferente. Nós, na verdade, não teremos o que se chama de novo normal, nós teremos o futuro vai ser diferente, e nós precisamos realmente nos adaptarmos, porque muita coisa que vai ser diferente daqui para frente, né? Então, fico aqui o registro, a satisfação aqui e o elogio, né, dos nossos servidores, o pessoal da informática que tem capitaneado esse processo todo, nós saímos aqui rapidamente daquele sistema físico, daquele presencial e mudamos para um ambiente virtual, e eu fico muito satisfeito porque temos tido bons resultados, não só na questão da produtividade,
mas também na questão da qualidade técnica das sessões, onde tem sido tem sido perfeito o trabalho, né, de som, de imagem, de manifestação. Eu tenho, então, aqui a satisfação de fazer esse registro. Nada mais havendo, então, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e, então, fazendo mais o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos aqui, se Deus quiser. Juan, graças Bom dia a Deus.